presente meu, todo o trabalho. Ai, glória a Deus, hoje eu vou arrumar esse cabelo. E o meu trabalho é descansar, e o teu trabalho é descansar em mim. Oi, Pri, bom dia. Gente, hoje a Pri vai ter uma live maravilhosa com a Jéssica, que vão falar sobre mães. Elas vão dar muito ensinamento para vocês aí, mamães, elas que são mães de crianças. Elas vão ensinar muito para vocês. Bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia, Fabi. Fabi, amei o nome do seu Instagram. Tô muito feliz que eu tô vendo o quanto você tem crescido e deslanchado. Oi, Leila, bom dia. Jane, bom dia. Ju, amada, bom dia. Ai, que delícia estar aqui com vocês. Mas essa manhã, Silvinha, bom dia. Mulher de Fé, bom dia. Oi, Amanda, bom dia. Pri Barreto, bom dia. Ivone, bom dia. Érica da Chá com Bíblia, lá da Suíça, bom dia. Mulher referência amada. Que delícia estar aqui com vocês, começando mais essa manhã. Gente, eu fico tão agradecida porque eu vejo o quanto Deus faz infinitamente mais que pensamos, pedimos, sonhamos ou esperamos. E hoje vai estar aqui conosco a Renata, ela que é uma aluna do programa Mulher Referência, e como a vida dela foi transformada em 5 semanas. Eu pude ver isso e a Renata está aí transbordando. Ela criou um projeto novo onde ela está realmente ajudando muitas mulheres a se organizarem. E é uma coisa que todas nós precisamos. Porque muitas vezes nós não conseguimos sair do lugar porque nós não conseguimos fazer um planejamento estruturado com coisas importantes, e aí a gente deixa tudo para a camada do urgente. E isso nos impede de viver o desfrute que Deus tem para nós. E esse projeto nasceu no programa Mulher Referência. Deus entregou isso no coração da Renata. Inclusive hoje às 4 horas a Renata vai ter uma aula, porque ela já está mentoreando outras mulheres a partir de tudo aquilo que Deus ativou nela no programa Mulher Referência. E eu quero muito falar com vocês sobre isso, porque quantas vezes eu mesma não me sentia capaz. Eu mesmo pensava assim, gente, eu sei, mas como que eu vou fazer isso? Eu não sabia como colocar tudo para fora. Como fazer? E aí a gente vê que as mulheres estão, as que se permitem, começam sim a cumprir aquilo que Deus tem na vida delas. Muitas começam como? Eu sei para que eu fui chamada. Muitas foram chamadas para estar dentro dos seus lares, para ter intimidade com Deus e no tempo certo Ele fazer multiplicar isso. Outras Deus já atraiu para esse tempo para ajudar outras mulheres. E esse é o caso da Renata. Então eu quero muito chamá-la para que a gente realmente, por favor, me dê dicas de como ler a Bíblia e entender e fazer devocional com excelência. Nós vamos falar sobre isso, inclusive até no programa Mulher Referência, a gente já começou com alguns áudios sobre as orações, jejum, devocional, porque nós iniciamos a nossa manhã já clamando por aquilo que já é na presença de Deus. E muitas vezes até as nossas orações são escassas, não assumindo quem nós somos em Deus. E assim, se Deus me abençoar vai dar certo. Não, Deus já me abençoou. Eu preciso aceitar que eu já sou abençoada. E esse é o nosso grande problema. Nós não entendemos sobre isso. E nós não vivemos tudo que Deus tem para nós por falta de entendimento, por escassez, por falta de legitimidade. Quantas vezes eu não me senti nem capaz de chegar na presença do meu pai. E eu precisei ser liberta de tudo isso. A Lê já chegou aqui, Mulher Referência. Vamos chamar a Renata para estar conosco, porque ela tem muita coisa para nos ensinar. Deixa eu achar ela aqui, peraí. Achei. Muita coisa para passar para gente dessa trajetória. E aí Deus já tem feito grandes coisas. Oi! Ai, tudo bom? Ai, que delícia! Mulher, que gostoso! Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Bom dia, que gostoso estar aqui, que bênção, que delícia. Aldeneide, você disse que não ia participar dessa turma, a gente até conversou hoje com você pelo WhatsApp.
você respondeu que não vai participar dessa turma do programa Mulher Referência. Tava tudo já liberado lá para você, mas a equipe deve ter excluído, porque você falou que não ia estar nessa turma. As meninas até me entregaram aqui. Mas, Rê, ai, que alegria estar aqui com você. Muito bom, muito bom, Minha muito bom. referência amada. Eu quero muito que você fale quem você é, essa sua trajetória, essa nova Renata, porque eu acredito que é uma nova Renata, literalmente, né? Sim, com Gente, para certeza. quem. Os comentários, as pessoas às vezes falam dos comentários, é só você passar o dedo na tela que fica só o último e você consegue ver todo o rosto da Renata. Tá dando eco aí. Tem 2 celulares ligados? Não, deixa eu ver. Tem não. Vamos abrir aqui um pouco a janela, vai que melhora. Vê se melhorou. Eu tava no fechadinho. Melhorou? Melhorou. Então. Responde para nós aí, gente, como que tá? Você não tá no Renata e no Organize-se, não? A Renata é as minhas filhas que estão lá embaixo. Ah, não, não tá perto, não. Não, tá não. Ah, não, então tá ótimo. Tá não. Perfeito. Só tô Tá eu. lá. A Keila disse que tá ótimo. Perfeito, perfeito. Antes de nós começarmos, porque eu acredito, Renata, que essa live é uma live de destravar, porque muitas vezes as pessoas se sentem não capazes. Como eu vou fazer isso? Eu quero sair do lugar, mas eu não consigo. Como fazer? E aí, eu acredito que essa live é uma live que a gente precisa compartilhar com outras pessoas. Então, vamos pegar o aviãozinho? Vamos Sim, pegar o aviãozinho bora. e Manda, começar tá? a compartilhar com outras pessoas. Vamos lá. Eu tô aqui compartilhando. Eu também. Pronto. Deixa eu ver. Só compartilha com 50, viu, gente? Porque o Instagram não permite mais. O meu já foi. Pronto. Enviado. Rê, se apresenta, vamos começar a entregar e ajudar essa mulherada a sair do lugar. Bora? Bora lá, bora lá. Meu nome é Renata, eu tenho 40 anos, moro em São Paulo e me formei muito nova, na verdade, desde meus 13, 14 anos eu sempre trabalhei e sou enfermeira de formação. E chegou um momento na minha vida que eu precisei deixar a minha profissão no auge da minha profissão, porque eu não tinha com quem deixar minhas filhas pequenas. E aquela coisa, né? Eu casei aos 26 anos, engravidei na lua de mel, foi tudo muito rápido. E, de repente, eu me tornei esposa, mãe, dona de casa, com um emprego muito bom, muito gostoso, um emprego que, assim, uma profissão que eu gostava muito, mas eu não dava conta, eu não conseguia cuidar da minha casa e cuidar das minhas filhas. E entre as duas situações eu optei em ficar na minha casa. Então faz 10 anos que eu parei, que eu me tornei administradora do lar. Só que aí bateu a frustração. No início é a culpa porque você é profissional, mas você tem que deixar seus filhos com alguém, enfim. Quando você deixa de ser profissional, você se sente frustrada porque você não pode desenvolver o seu trabalho. E eu não tinha habilidade nenhuma dentro de casa. Foi terrível para mim e a minha identidade ficou totalmente corrompida. Eu entrei num processo muito ruim de depressão, de ansiedade, e eu precisei fazer um tratamento mesmo com médico, terapeuta. Eu tive um problema sério com compulsão alimentar, engordei muito, que aí também é uma outra história. Mas o que aconteceu? O que eu aprendi nisso tudo, né? Desde o início, Deus me chamou para ter um ministério com mulheres. E há muito tempo eu já trabalho com mulheres, mentoreando, cuidando, né? Conversando, dando a mão. Sempre foi muito, muito gostoso, né? Eu sempre fiquei muito
feliz em cuidar dessas mulheres. Só que a minha identidade estava corrompida. Eu não sabia exatamente quem eu era. Eu acreditava em mentiras que eu mesma colocava para dentro de mim. Então, que eu não era uma boa mãe, que eu não era uma boa esposa, que eu não era uma boa dona de casa. E lá atrás, quando eu comecei o meu processo de cura da depressão, da ansiedade, eu comecei a ter pequenas atitudes. Então, aqueles sentimentos ruins que eu comecei a colocar para fora, mas aí eu ia lá e arrumava uma gaveta. E aí eu percebi que eu procrastinava tudo. E aí eu determinei que eu não ia mais procrastinar. E aí as coisas foram mudando, e um sentimento aqui foi saindo, e um cansaço foi indo embora, uma tristeza foi indo embora, e a minha agenda começou a girar. E de repente, quando eu me vi, eu era uma mulher organizada. Então, daquela mulher que voltou, nunca tinha feito nada em casa, voltou para casa com frustrações, porque largou aquilo que mais amava, no caso, o trabalho, fora, por conta de uma culpa de deixar os filhos sozinhos, as filhas sozinhas, né? E realmente se reencontrou. Mas me fala sobre a sua identidade. Por quê? Como foi o seu processo da identidade? Olha, foi longo, viu? Porque assim, eu, como cristã, eu sempre me via como filha amada de Deus. E um pouco mais, assim, eu não me vejo só como filha amada, eu sou muito mimada por Deus. Deus me ama demais, porque Ele realmente realiza os meus sonhos, as minhas vontades. Então, para eu entender que aquilo que eu pensava a respeito de mim era mentira, foi muito difícil. Eu precisei fazer alguns exercícios grandiosos com Deus, de me perguntar realmente por que eu estou cansada, por que eu estou triste, por que eu não me valorizo. Poxa vida, eu me peguei numa situação que assim, eu tenho um monte de habilidades e eu me achava incapaz. Eu falava assim, não, eu não posso passar isso. Ai, quem que vai dar bola para saber organizar o armário? Quem vai querer ouvir isso? Quem vai querer me ouvir? Isso é bobagem. Ninguém tá nem aí para isso. Né? Todo mundo sabe arrumar uma gaveta. É engraçado, né? Como E a na... gente realmente menospreza aquilo que Deus coloca dentro de nós por não nos sentirmos capazes de fazer isso. E como que foi o programa Mulher Referência nessa trajetória? Ah, nossa, assim, foi sensacional, porque realmente foi lá que Deus terminou todo aquele processo que ele já vinha de destravar. Porque eu realmente tive a oportunidade de entender coisas a respeito dos meus bloqueios emocionais e principalmente, né, daquilo que a gente escuta e que a gente acredita, daquilo que a gente acha que os outros acham da gente. Então, assim, entender que o que os outros acham da gente não tem nada a ver comigo, Não tem isso nada é a ver. Eu muito. acho que essa é uma parte muito grande do destravar, porque não é só falar sobre isso, mas entender o significado do quando o outro fala de mim, ele fala mais dele do que de mim. Eu não posso fazer as minhas escolhas e as minhas decisões baseadas no que a Renata pensa de mim, do que a Aline pensa de mim, do que minha mãe pensa de mim, do que meu vizinho pensa de mim, porque a visão dele é dele em relação a É. você. Mas ela não te define. O que te Mas define é aquilo que o seu pai fala ao seu respeito, né? Mas você sabe o que mais me chamou a atenção nisso tudo? É o seguinte: se eu penso alguma coisa daquela pessoa, significa que eu estou assim. Então foi um Uau! processo de cura. Porque assim, não, fulana de tal tem ciúmes de mim. Opa, não, eu tenho ciúmes dela. Ah, mas aquela fulana não gosta de tal coisa. Não, eu não gosto de tal coisa. Porque às vezes a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Isso é sobre o que acontece comigo. Então foi um mergulho dentro de mim para tirar toda aquela raiz
que eu já estava e refazer. E tudo aquilo que eu pensava a respeito dos outros, olhar para dentro de mim. Muitas vezes dói, né, Renata? Porque, na verdade, quando você começa a pensar que aquilo que você pensa do outro reflete sobre você, olha o quanto os seus pensamentos eles maximizam. Por quê? Você não consegue mais pensar mal do seu irmão. Porque quando você pensa mal dele, você está pensando de você. O pensamento nasceu daquilo que você é, baseado nas suas emoções. Dentro disso que a Renata falou, eu tive uma experiência de conviver com duas pessoas muito próximas e uma consegue ver tudo assim de uma forma tão clara e o outro só consegue ver maldade. Por exemplo, a pessoa é expansiva. Nossa, olha o quanto ela é expansiva, ela é comunicativa. O outro fala assim: ah, fica cuidado com essa pessoa, porque rindo desse tanto deve dar moral para todo mundo. Isso eu ouvi. Aí eu imaginei realmente isso. Cada um pensa aquilo que reflete a si. Por que tem pessoas que não conseguem confiar em ninguém? Porque não é uma pessoa confiável. Confiável, sim, exatamente. E um exercício que eu fiz comigo foi pegar todas as minhas características, boas e ruins. As boas, ótimo. Já as minhas características boas são fáceis de eu dar um sentido. Mas e as ruins? Ou seja, faladeira, sou faladeira. E aí eu falei, Jesus, e agora? Eu falo demais, porque eu gosto de falar. E aí eu mudei esse pensamento. Eu sou faladeira, por isso eu vou influenciar o reino. Eu vou falar, mas eu vou falar Olha o sobre que é mudança de mente. Espera aí que eu vou ter que falar isso, Rê. O que é mudança de mente? A mudança de mente te traz as suas características que o mundo te deu como negativa ou como você entendia como negativa para tornar isso como bênção. Isso é mudança de mente. Enquanto nós vivermos com mente escassa, nós vamos ser pessoas escassas e vamos viver de migalhas. Quando nós nascemos para voar como águia e estamos ciscando como galinha. E aí, será que nós estamos voando como águia ou ciscando como galinha, vivendo de maneira o quê? Muito inferior daquilo que Deus tem para nós? Isso é muito grande, isso é muito rico, isso é muito forte. E isso é algo que já está na Bíblia há tanto tempo, porque nós não devemos viver como os padrões de hoje em dia, mas devemos mudar a nossa mente. E como que nós temos feito isso, né? E eu amo, uma coisa que eu amo, e agora também comecei a fazer, depois do curso, mergulhei também na neurociência, e agora eu estou fazendo pós-graduação. E a primeira aula foi sobre modular a sua mente. Então, assim, não é porque você tem certos pensamentos que você vai precisar ficar com eles sempre. Você tem condições de modular a sua mente para aquilo que vai ser bom, perfeito e agradável. Então, assim, a neurociência comprovando o que a Bíblia diz. É incrível. Eu amo isso, né? E eu sendo testemunha dos dois. Eu sou apaixonada porque realmente essa mudança de rota, essa mudança de mente é que nos traz um novo de Deus para as nossas vidas. Porque que quantas vezes fala assim, eu tenho intimidade com Deus, eu busco Deus, mas parece que eu não saio do lugar, porque você não aceitou a mudança de mente. Romanos 12:2 já nos diz, nós seremos transformadas à medida que nós renovarmos a nossa mente. E por que você entrou no programa Mulher Referência? Isso que eu ia falar agora, que assim, para aquelas mulheres que estão em dúvida, mas o que eu vou fazer lá? A intenção do programa foi absurdamente diferente, porque assim, eu estava precisando comprar alguns componentes para minha mesa. E eu queria saber qual era o melhor potinho para servir isso, para servir aquilo. E quando eu vi o curso, me atraiu. Eu falei, uai, que coisa é essa? Vou entrar. Vou aprender de mesa aposta. Vou aprender de mesa aposta. Eu falei, bem, eu entrei no programa, tava assim, isso foi no domingo, na segunda começava o programa Mulher Referência. E eu fiz o programa e eu falei, não é possível. Que é isso? Isso aqui não é desse mundo, realmente é de Deus, é uma coisa maravilhosa. E aí eu fiz, logo que encerrou a semana, entrei para o programa
e aprendi muito mais do que mesa aposta, né? Muito mais. E engraçado que, assim, a minha vida tava estável, tava tranquila. Eu sei que eu não estava dando o meu melhor para Deus como eu gostaria, mas ela estava. E aí o programa veio para realmente me tirar dos eixos e colocar nas mãos de Deus e deixar que Deus me leve onde Ele quiser. É E muito fui. engraçado, porque assim, é uma coisa que nem eu, às vezes, consigo dimensionar. Porque eu falo que é tão diferente, é tão extraordinário que nunca nós tivemos uma turma igual a outra. Ah, isso até foi uma observação que a Renata fez, porque tem como bônus as aulas do programa anterior. Então, Sim, que todo foi. mundo assiste às aulas do programa anterior para fazer a mentoria ao vivo e ali já saber o conteúdo. Então, assim, a gente vai, aí a gente faz a mentoria. E aí a gente vê como a mentoria Deus leva no mesmo tema, ele traz algo totalmente novo, né? Sim. Porque eu acredito que ele fala realmente individualmente com cada pessoa que está naquela determinada turma. Eu acredito muito nisso. E às vezes até eu fico assim, meu Deus, como eu vou caracterizar esse programa? Como, que nome qual que é a palavra-chave? Porque nenhuma das... Nós já estamos aí, juntando mesas para curar e mulher referência, nós estamos na 8ª turma. Nunca teve uma igual à outra. E todas saíram de lá com uma transformação. Todas saíram E de é, lá com uma e é transformação. muito gostoso, porque assim, a transformação, ela não é só de uma pessoa que de repente, eu no meu caso, eu não pensava em abrir nenhum tipo de curso, eu não pensava imagina, ir para o Instagram, nem pensar. Não Detalhe, gente, peraí. Essa é a primeira live da vida da Renata. é Essa é a primeira verdade. live da vida dela. Todas aqui no programa Mulher Referência que querem, recebem esse start, esse início, esse dar a mão. Mas são as que querem. E isso a gente deixa muito bem claro. Porque Jesus nunca pegou ninguém e levou forçado. Tem que partir de você. E todas aquelas que falam, eu quero, essa sim, Deus fala, então vem e nós estamos de mãos dadas. Então, fala para nós isso. Mas é gostoso, Aline, porque assim, no meu caso, eu não imaginava ir para as redes sociais ou fazer algum tipo de curso, alguma coisa a respeito daquilo que eu tinha vivido. Mas tem outras pessoas que estão lá fazendo seus afazeres de casa ou empreendendo na sua empresa e que também destravaram e estão fluindo. Então, assim, no grupo a gente vai conversando e a gente vai vendo como é abrangente e como não tem nada a ver, assim, com um grupo único. Na verdade, é tudo muito individual, porque é Deus tratando com cada uma, com a necessidade de cada uma. Justamente. É muito incrível, é muito, 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 muito. Porque cada uma está no seu tempo, né, Renata? Cada uma está no seu momento. E eu acredito literalmente, nós somos únicas. Então, o nosso chamado é único. O nosso propósito universal é glorificar o nome do Senhor em tudo aquilo que a gente fizer. Isso é fato. Isso é fato. Porém, cada uma numa área específica. E aí a gente vê lá nessa turma que cada uma tem uma direção diferente, mas todas estão o quê? Iniciando algo maior, algo Sim. muito. E um dia você imaginou, você já tinha sonhado em estar na internet, em estar ajudando tantas mulheres. Eu hoje vou participar, hoje a Renata vai ser minha mentora de organização. Gente, olha isso. Eu fui mentora da Renata e a Renata agora vai começar a me dar mentoria sobre organização. Assim, eu fico assim maravilhada, eu fico tão agradecida. Porque eu Olha a vejo responsabilidade, né? Não, eu vejo do fundo do meu coração que nada pode vir de mim. Eu vejo isso. Olha a Kate falando, hoje eu sou uma nova mulher e eu fico muito feliz porque pensa, uma aluna que há 5 semanas atrás, há 6 semanas atrás, iniciou um processo e hoje ela já está aqui sendo a minha mentora daquilo que Deus deu como talento na vida dela. O que antes para ela era um peso. Vocês lembram quando a Renata iniciou essa live? Era um peso para ela, ela nunca tinha feito nada em casa. Sim. Nunca tinha mexido em casa. Ela era uma pessoa que era reconhecida, ela era referência na rua.
Mas dentro de casa, ela nunca tinha cuidado de nada. E, de repente, ela volta para casa, se sente totalmente frustrada, tem as dores e Deus começa um grande processo de transformação. E hoje, esse processo, a dor que ela sentiu lá no passado, ela sabe entender a dor de mulheres hoje. E olha o quanto Deus é maravilhoso. Ele vai trabalhar em todas as suas dores. Então, em todas elas, glorifica o nome do Senhor, porque Ele vai te levar a um lugar com isso. E eu acho que o mais... E mentoreando outras mulheres. Isso é muito lindo. Eu acho que o mais importante, né, Aline, é a gente entender que tudo é um processo. Então, assim, eu olho para mim e falo assim, nossa, eu demorei nesse processo, poderia ter sido mais rápido, né? Mas se eu não tivesse passado por ele, talvez as coisas não teriam sido dessa forma. Então, eu tenho que glorificar a Deus por isso. Mas eu também não quero deixar que outras mulheres passem sozinhas. Porque não precisa. Não precisa passar sozinha. Hoje em dia, a internet é uma ferramenta maravilhosa. E ela pode levar para tanta gente essa história, pode levar para tanta gente essa ajuda. Por que eu vou me calar? Então, eu vou me calar porque eu tô com medo. Porque eu tô com medo do que os outros vão falar. Hoje eu não tenho mais medo do que os outros vão falar. Hoje já não me faz diferença. O que me faz diferença é o que eu penso sobre mim e o que eu penso sobre os outros. Agora, sobre o que eles pensam, não me incomoda mais. Cada um com seus problemas. Agora, que eu tô cheia, querendo transbordar e querendo ensinar. E ensinar coisas simples, fáceis. Claro, depende de nós, porque toda organização, ela começa dentro das emoções. Uau! Porque o desapegar não é fácil. O colocar em ordem não é fácil. Mas a Bíblia fala que Deus é um Deus de ordem e não de desordem. Deus é um Deus de planejamento. Ele planejou todas as coisas. Se a gente for ler as características de Deus, a gente vai entender que ele, do caos, criou todas as coisas. Caos é bagunça. Aonde a gente vai querer ficar? Uau! Então, eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que a nossa vida está muito bem, está tudo ok, mas fora está tudo desorganizado. E cada coisa tem o seu quadrado, cada coisa tem o seu lugar. Quando a gente coloca tudo no seu lugar, tudo fica mais leve. Ano retrasado, eu comecei a usar a agenda, né? E para mim foi uma liberdade tão grande, porque toda vez que eu anotava alguma tarefa e eu riscava, eu falava, uau, eu fiz, passou. E aquilo me dava mais tempo para eu fazer outras coisas. Então, aqui em casa, tudo tem uma rotina, tudo tem um horário. Óbvio, tem dias que não dá para cumprir. Mas quando não dá, a gente retoma. Uau! A gente recomeça. Uma coisa interessante que você falou, que também está ligado à neurociência, você anotou uma tarefa e você concluiu aquela tarefa e você teve um sentimento prazeroso. Sabe o que é isso? É um comando que nós mandamos para o cérebro de legitimidade. Quando nós nos sentimos legítimos, nós sim realmente conseguimos desfrutar daquilo que nós estamos fazendo. Porque muitas vezes a gente até faz, mas faz naquela correria, faz de qualquer jeito e não tem a sensação de legitimidade. E quantas vezes nós começamos algo e não terminamos? Só que existe uma coisa também que você falou lá no início, que toda organização começa primeiro nas emoções. Presta bem atenção, a nossa casa reflete quem nós somos. E muitas vezes você quer fazer um curso de organização, e eu já vi isso com outras experiências, a gente começa fazendo vários cursos e mesmo assim, aquilo lá é praticado quando você está na aula e depois sai. Por quê? E depois volta tudo ao normal. Porque você está tratando o exterior. Você está tratando aquela capa. E aí, a gente sempre coloca, isso também é relacionado à neurociência, a gente sempre foca em problemas pequenos para esconder o real problema, aquilo que nos dói.
Pode ser inconsciente e pode ser consciente também. Mas o que que acontece? Poxa, minha casa tá uma bagunça. Eu preciso contratar uma personal organizer agora. A sua casa daqui 1 mês, 2 meses vai estar uma bagunça se você não controlar as suas emoções. Tudo em nós Mas começa aí, a sentimento e a emoção e sentimento. mas aí, o que que acontece? A gente não está preparado para resolver as nossas emoções. Por quê? Nós pensamos que as emoções negativas são ruins. Agora vamos lá. Deus criou todas as coisas. Ele criou inclusive as emoções. Nós temos, segundo a neurociência, 4 emoções primárias, que é raiva, tristeza, Ixi, esqueci a outra. Raiva, tristeza, alegria. E felicidade, eu acho. São 3 negativas. Vou lembrar, peraí. Daqui a pouco eu lembro. Só que é o seguinte, vamos dar o exemplo da raiva. Raiva, medo. Raiva, medo, alegria e tristeza. Só que é o seguinte, Deus fez todas as coisas. Então vamos lá. Eu me senti frustrada porque eu não consegui voltar a trabalhar, certo? O que eu vou fazer com essa frustração? Eu vou colocar ela dentro de mim e entulhar as minhas coisas? Não, eu vou resolver. Porque senão 10 anos depois, essa frustração vai estar comigo. Eu vou precisar resolver isso uma hora ou outra. Então que seja logo. Então que você entenda que as suas emoções precisam ser resolvidas. E tudo bem ter uma reação negativa, aparentemente. Porque as reações negativas, elas são protetoras. Elas servem para nos proteger. Mas não para ficar acumulando. O nosso erro é acumular. Justamente, a gente vai colocando o tapete, querendo esconder isso, coloca-se a capa de boazinha, mas as nossas emoções nós não conseguimos nem geri-las e nem liberá-las. Por quê? Deus nos disse que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. O domínio próprio não é calar e guardar aquilo para você. Domínio próprio é gerir as suas emoções e não deixar que elas te dominem. Por quê? Se você permitiu que um pensamento negativo entrasse dentro de você, vai gerar uma emoção negativa gera um sentimento negativo, que gera um comportamento negativo. Então, antes do pensamento do ruim, da raiva, por exemplo, se tornar um comportamento, você gere essa emoção. O quê? Você vê a raiz dela, de onde ela vem, o que desencadeou. Como eu posso fazer diferente para que eu não seja afetada por isso? Porque no nosso dia a dia, né, Renata, quantas vezes nós somos afrontadas? E aí eu preciso decidir o que eu faço com isso. E aí eu tenho que aprender. Porque tem muitas pessoas que guardam essas emoções, ela sentiu a raiva, mas ela se conteve, ela guardou essa emoção, não significa que o quê? Ela geriu, ela só escondeu. E de repente são pessoas que o quê? Explodem de uma hora para outra. Nós sabemos aí, cientificamente está comprovado que o câncer está muito ligado às nossas emoções. Aliás, todas as nossas doenças começam, em primeiro lugar, na nossa mente. Então, quer dizer, uma unha encravada, ela não encravou primeiro aqui. Foi um comando do cérebro que veio para cá. E aí são pessoas que não conseguem fazer gestão das emoções, retém e traz o quê? As nossas doenças. E são doenças no físico, no emocional e no espiritual. Porque muitas vezes, por não gerir as nossas emoções, nós achamos que Deus não está conosco. E aí, Aline, a gente às vezes não entende como fazer isso. Mas não é muito difícil. Por quê? Pensando assim, olha, eu tô passando, tô dirigindo meu carro e vem um cara a 1000, corta, quase bate no meu carro. Primeira coisa que eu penso é, caramba, né? Mas se eu me colocar no lugar dele, poxa, talvez ele esteja passando por um problema, talvez ele esteja levando alguém para o hospital. Se eu fizer isso, então assim, é a gente se colocar no lugar do outro, é pensar como o bem, né? Não como, ai, olha,
será que eu faço isso quando eu estou nos meus dias normais? Será que eu saio querendo bater o carro em todo mundo? Então, assim, eu acho que quando a gente modula esse pensamento, todas as coisas mudam, né? Porque, às vezes, a sua filha chega da escola chateada, a professora ligou e falou, olha, ela não está participando das aulas, e você vai lá e dá uma bronca. Depois de muito tempo, você vai descobrir que ela não está participando das aulas, porque, na verdade, ela está sofrendo bullying. Mas aí, qual que foi? A gente sem sabedoria e sem entendimento do outro, sem conseguir analisar, se colocar no lugar do outro, essa empatia, a gente já o quê? Julga, a gente já critica. E aí a gente deixa muito a validação de lado e é a validação que traz a transformação. O quanto eu falo que o programa, Renata, ele toda turma, ele traz algo muito novo dentro de mim. Eu falo, Deus, muito obrigada. E a nossa primeira aula a gente fala isso, né? Que a gente está ali para todas crescerem, porque todas recebem algo novo que vem da parte de Deus. E sobre todas as áreas. Isso é muito legal falar também. Porque às vezes as pessoas pensam que é uma área da vida. Nós não somos seres de uma área. Nós somos seres completos. Deus nos fez para abundar em todas as áreas. Quando a gente fala lá de abundância, a gente até cita o exemplo, né? Que muitas vezes quando fala de abundância e prosperidade, as pessoas acham que é financeiro. Eu sou uma pessoa próspera. Ah, então é uma pessoa que tem dinheiro. Não, porque eu conheço pessoas altamente milionárias que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ela tem são milhões no banco. Mas ela é totalmente pobre. E pessoas totalmente humildes, que são extremamente prósperas. Justamente. Olha lá, a Camila é mulher referência, somos triunos. Com certeza, não tem como dividir. Não tem como separar. E aí você fala assim, eu tô super bem na minha família, mas assim, no relacionamento externo com as pessoas, eu não tô bem. Não, Deus nos fez para estar bem. Quando a gente fala das 12 áreas da nossa vida, é justamente isso. São as 12 áreas que eu preciso estar bem. Por que eu preciso? Porque Deus me fez para abundar em todas elas. E por que a gente vê apoiado em muleta? Deus não me fez para andar apoiada em muleta, apoiada nas minhas capas, colocando máscaras. Na minha religiosidade. Uma religiosidade sem fim. Porque muitas vezes, como eu falo para as mulheres, eu tenho ministério na igreja, como eu vou demonstrar fraqueza? E aí o que acontece? Eu vou colocando as minhas capas, aí cada vez mais fica pesado. Elas vêm trazendo peso para as nossas vidas. E até, você falou sobre fraqueza, né? É uma coisa também que eu acabo conversando também no curso. Qual é o problema da gente pedir ajuda? A gente tem aquela coisa de ser criada de uma forma que eu não posso pedir ajuda. E eu acho que hoje em dia tudo ficou muito difícil, porque assim, as nossas amizades estão... se você vai contar alguma coisa para sua amiga, ela já chega e fala, e já te dá uma crítica e já reclama, e você se busca muito a pertencer ao grupo que você vê no Instagram, que você está ali reconhecendo. Então, assim, quando você pede ajuda, você não se sente merecedora disso. Não posso. Então, assim, a gente precisa quebrar isso. Porque o que eu vi? Muitas e muitas pessoas que nunca me viram na vida abrir o coração, abrir a casa, abrir a vida delas para falar sobre tudo. E as minhas amigas próximas que eu convivo não fazem isso porque muitas vezes têm medo de julgar. Então, a importância da gente cuidar da nossa identidade e daquilo que nós somos. Porque quando eu sei quem eu sou, eu também não vou sair julgando por aí. Justamente. Essa é a grande diferença. E muitas vezes as pessoas falam assim, eu não tenho como, eu não sei como fazer isso. E aí não se permite o novo de Deus nas nossas vidas. Não se permite
passar por toda essa situação. E quantas vezes, Renata, é uma coisa que eu quero comentar, que muitas pessoas querem, o Senhor tem mandado, tá dando o chamado, porque se deu a vontade, partiu em primeiro lugar dele. Isso a gente fala muito lá, porque eu acredito, e isso é até uma coisa que eu acredito, e eu vou te perguntar, e a gente nunca conversou sobre isso. Você acredita que está no programa apenas as pessoas que Deus preparou para estar? Com certeza. Não é qualquer um que vai entrar, são Não. as vidas para estar, porque existe Pra um tempo estar. certo para todas as coisas. Sim. E aí a gente viu lá pessoas que não tinham, que realmente falaram, Aline, eu não tinha nenhum tipo de condição financeira, mas eu estou aqui. Eu confiei e dei o meu sim, e Deus abriu as portas. Por quê? O Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. A provisão, E ele fala, agora, ai, Aline, eu tô com muita vontade, mas eu não tenho condição. Eu falo, não, você não tem condição. Condição é questão de prioridade. Custa 3 e pouquinho por dia. Se você faz brigadeiro, você vai ganhar muito mais que isso. Se você carrega uma sacola no supermercado para alguém, você ganha mais que 3 e pouco por dia. Você vai fazer suas compras no supermercado, você pergunta para uma senhora, posso levar isso no carro? No mínimo, você ganha R$5. Então, quando a pessoa fala para mim, eu não posso porque eu não tenho dinheiro, eu falo assim, não, então não é porque não é seu tempo. Porque o dinheiro, ele nunca vai ser empecilho para o agir de Deus cumprir na sua vida no determinado tempo. Sim. Agora a questão é a gente estar disponível para isso, né? Aí você falou tudo. Porque assim, às vezes, né, Aline, quantas vezes eu me peguei ouvindo o chamado de Deus e me fechava. E falava, e o Senhor falava, eu quero te encontrar lá no seu quarto. E eu, mas eu preciso cuidar das crianças. Eu preciso cuidar disso. Eu preciso cuidar daquilo. Então, assim, eu precisei querer. Eu precisei estar disponível. Uau. E aí, eu vou te falar o seguinte, essa história de pandemia mexeu com todo mundo. Mas aqui na minha casa, eu posso dizer que foi bênção. Porque foi realmente um momento que a gente se reconectou com Deus. Então, todos somos em 4, eu, meu esposo e 2 meninas, uma de 12 e uma de 14, e todos nós se reconectamos com Deus. Então foi uma bênção, foi um momento que assim, sim, claro, não queríamos estar passando por essa pandemia, mas mesmo assim nós vemos o favor de Deus na nossa vida. Mesmo assim a gente vê o cuidado, como eu sou especial. Então, isso é tão engraçado que nós estamos aqui nessa sequência de lives e todas as mulheres que vêm aqui falar, claro que não está feliz com ver pessoas morrendo, mas não se entristeceram porque sabe que é um agir de Deus e viram algo positivo mesmo nas coisas negativas, mesmo nas dores. Elas estão glorificando ao nome do Senhor pela pandemia. Isso aí, gente, é ter um olhar maximizado. Por quê? Eu chorar, eu entrar naquele ritmo de vitimismo. Por conta da pandemia eu perdi isso. Por conta da pandemia eu... Por que tem pessoas que conseguem tirar proveito da situação e pessoas que conseguem a cada vez entrar mais dentro de um buraco? Pela maneira como você vê todas as coisas. Porque a pandemia, ela tá igual para todo mundo em qualquer parte do mundo, não é no Brasil. É em qualquer parte do mundo, tá igual para todo mundo. Então, a diferença, por que tem pessoas que estão assim, tirando os benefícios da pandemia e tem gente que tá chorando até hoje, gente, já tem quase 1 ano. Tem gente que tá chorando até hoje. Por quê? Porque não conseguiu entender o significado de todas as coisas. Mente escassa, vê só o lado ruim, não consegue fazer gestão de emoções. Todos nós perdemos alguma coisa. Mas, gente, muitas vezes para eu ganhar, eu vou precisar perder. E eu ganhei muito. Esse ano de 2020, meu 2020 não começou em 1º de janeiro, ele começou em novembro. Desde novembro a gente fala sobre isso aqui na minha casa. Nós começamos a olhar o 2020 em novembro, e desde novembro eu só tenho que glorificar ao Senhor, independente daquilo que a gente tenha passado. E foi um ano muito desafiador, onde aqui em casa nós tivemos vários problemas. Sim,
a partir de novembro, assim, veio um problema atrás do outro, um problema atrás do outro. E assim, meu marido ficou super tenso. E aí eu falei, bem, vamos glorificar o Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Isso aqui, Deus sempre tira algo para nos acrescentar algo muito melhor. Não, E aí, e olha só, você contando, eu tô lembrando que assim, no final do ano, a gente também começou o ano com um monte de problemas na casa, que deu um vazamento grande, um monte de eletrodoméstico quebrando, sabe aquela coisa assim, aquele turbilhão, e de repente a pandemia frustrou todos os nossos planos, que nós tínhamos muitos planos, muitas coisas para acontecer, e tinha tudo para a gente estar triste e deprimido. E aí nós trouxemos os meus pais para casa, eles já são idosos, e foi um tempo tão gostoso, porque assim, minhas filhas tiveram a oportunidade de conviver com eles. olha que delícia. Então, ao invés de ser algo pesado, não, foram umas férias prolongadas, gostosas, com todo cuidado. E depois o agir de Deus, nós como família, à mesa, buscando ao Senhor. Então, essa coisa da gente ficar olhando para o ruim, não dá mais. O que aconteceu nessa pandemia foi que Deus realmente mostrou que nós temos uma ferramenta e que nós podemos levar todo esse amor que Ele transformou a nossa vida para fora. Então, Amém. aquelas mulheres que se sentem chamadas, que se sentem realmente com desejo de crescer, que olha, que possam buscar cada vez mais. O curso Mulher Referência foi um start para a minha vida, foi uma transformação, e eu realmente não tem para quem eu não conte, né? Para quem eu não fale, para quem eu não... Porque eu sei que é de Deus. E uma coisa que eu e as meninas, a gente conversa, né? Porque a gente formou uma turminha gostosa do grupo, né? Nós vemos Deus na sua vida. Nós vemos Deus agindo. Porque não teve uma da turma que não foi transformada. E isso é muito gostoso. Cada uma em uma área, mas todas foram transformadas. E isso tem porque você se dispôs. Amém. Você se dispôs a cuidar de nós. Amém. Glória a Deus. Olha o que a Kátia está dizendo. Eu não consegui enxergar as possibilidades. Hoje estou cheia de ideias novas e projetos se tornando realidade. E para mim não tem nada mais prazeroso do que isso. Nada, 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 nada. Ela aqui, como nossa mentora Aline nos ensinou, nunca perdemos nada. Ou eu ganho ou eu aprendo. Justamente porque quantas vezes a gente olha com um olhar de perdedora. Gente, eu já passei por tantas situações que se eu fosse olhar para elas, talvez eu não estaria aqui hoje. Sim. Mas eu não perdi nada, por mais que tenha doído. Eu não perdi nada. Eu simplesmente aprendi. Então eu ganhei demais, porque não tem nada mais grandioso do que o aprendizado. Sim. Não tem nada mais grandioso que o aprendizado. Pode falar. E assim, a Bíblia já nos orienta, né, que todo o nosso conhecimento ele é transformado em sabedoria. Então, esse conhecimento que você adquiriu, essa experiência que você adquiriu, o Senhor vai transformar em sabedoria para você transbordar. Sim. E é o que precisamos, né? Entender que tudo, inclusive as coisas ruins, as frustrações, as culpas, elas podem ser boas da forma como nós vamos agir. A emoção é uma coisa, mas o comportamento é outra. E o comportamento depende de nós. Nós precisamos gerir nossas emoções. Nós precisamos, antes da emoção tomar conta de nós, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Porque tudo começa através de um pensamento. Tudo na nossa vida começa a partir daquilo que você decide pensar. E muitas vezes eu tenho os pensamentos que querem me levar para um lugar que não é a promessa de Deus. E eu falo, eu não negocio com o meu pensamento negativo. Eu não negocio com o meu pensamento que quer me paralisar. Eu logo já falo, eu não tenho papo com você, eu vou olhar para o foco que é Jesus, eu vou olhar para onde Ele me chamou e eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Por isso, muitas vezes eu leio o testemunho de vocês porque aquilo me dá esperança. Porque os pensamentos, eles querem nos auto-sabotar o tempo todo.
E eu acho que isso cai de encontro, Aline, aonde nós estamos investindo o nosso tempo. Porque às vezes a gente fica no Netflix, não sei aonde, assistindo filmes, assistindo séries que não leva a nada. Não leva a nada. Ah, não tem nenhuma coisa feia, mas também não tem nenhuma coisa boa. Então, por que a gente não vai gastar o nosso tempo fazendo algo que realmente vai nos alimentar? Como buscar a Deus através dessas lives, através do programa, através de ministrações. Então, isso também não dá mais para a gente negociar. Não dá mais para eu perder o meu tempo vendo coisinhas que não é de Deus, que não é do reino. E que não me levam ao próximo nível. Exatamente. E é tão ruim, mas não te leva para o próximo nível. Não te leva a avançar. E uma coisa que eu também quero até comentar com as meninas é até uma analogia que eu mesma fiz para falar isso. O quanto é engraçado. Nós estamos recebendo aí com muito conteúdo de muita gente. Tá no Instagram de todo mundo dando aquilo que Deus entregou e transbordando em nível hard. Porém, por que até hoje, porque agora tudo começou na pandemia, esse tanto de informação, e por que tem gente que já vai fazer quase que 1 ano e não saiu do lugar? E tá assistindo todas as lives possíveis. E lá no programa, em 5 semanas, a gente já vê algo totalmente novo. E é tão engraçado porque você vê aqui, você acompanha as lives, tem muita coisa na live. Por que é tão diferente, você consegue sair do lugar em 5 semanas? Porque se você for pensar, não é, parece balela e parece conversa de inglês, parece propaganda enganosa. Mas até eu fico assim, Deus, o quanto o Senhor é maravilhoso. Por quê? A gente entrega e a pessoa não sai do lugar. A pessoa vem, ela nos honra e o Senhor faz a obra na vida dela. E eu não sei, assim, eu acho que... Mas você sabe que eu acredito em uma coisa, Aline? Eu acho assim, toda ação tem uma reação. E nós ficamos presos à consequência dessa reação. Quando a gente opta, quando a gente decide fazer parte do programa, a gente vai com medo do que vai encontrar. Só que aí chega lá, vê uma mulher disposta, chega uma mulher lá, cheia do Espírito Santo de Deus, que pega a sua mão e te conduz, não tem como você ficar parado. Você muda, não tem como você não mudar. Não tem como não destravar. Então, assim, o medo paralisa a gente. Mas se a gente não der um passo de fé e acreditar, a gente não vai receber. Então, assim, eu entrei no curso e eu perguntei para Deus, Senhor, é para eu entrar? E aí, o que eu faço, Deus? E Deus foi muito claro comigo. Retém o que é bom. E o que não for bom, coloque de lado. Eu amei, Senhor. E eu fui. E o que eu recebi, eu acho que não teve nada que eu tive que deixar de lado. Porque o que eu recebi foi uma transformação maravilhosa. Né? Então, assim, eu gostaria que todas pudessem participar e participar cada vez mais desse conteúdo que você tem e desse cuidado que você tem com todas nós. Amém. Mas eu acredito também, Renata, que só aconteceu porque vocês permitiram. Porque Jesus nunca amarrou ninguém. E se você se trava nos seus medos, eu não sei, eu não dou conta, eu não saio do lugar. Porque você vê que no seu pensamento só tem eu não consigo, eu não vou. E aí não tem Jesus do planeta que vai fazer, sabe por quê? Porque a palavra dele já nos mostra, ele nunca fez isso com ninguém. Ele nunca amarrou. Porque se você tem um livre-arbítrio para escolher o que você quer. Ele nos entrega isso. Ele nos deu essa capacidade. E por isso ele nos entregou as emoções. Sim, foi ele que criou todas as coisas. Foi ele. Agora, o que fazer com isso? Exatamente isso mesmo. Porque, assim, aqueles bloqueios mentais, né? Nós ficamos nos bloqueando. E isso precisa ser modificado. Porque, assim, não adianta eu viver bloqueada com o meu medo. Porque eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu preciso transformar esse bloqueio em algo bom. E aí, como eu faço isso? Eu acho que no curso, no programa Mulher Referência, foi aonde eu consegui entender como destravar esses meus medos. Olha Então, o meu medo de vir aqui fazer uma live.
eu contei pra você, eu falei, meu Deus, jamais! Gente, eu chamei ela para fazer uma live, não foi agora, não. A gente teve que esperar, eu falei, eu entendo o seu processo e eu sei que Deus, no tempo certo, vai te falar que você está pronta. Porque eu já via. E é engraçado no processo da Renata, que eu vi o processo pronto, né, Renata? Eu falei, Renata, já... Aline, como não? Ele já está pronto. Deus está pegando na sua mão, ele está te sinalizando e ele já vai te entregar tudo. Apenas fale que vai fazer. Coloca seu sim, porque eu já consigo ver aquilo que Deus já fez na sua vida. E foi isso, né? Foi, nossa, eu fico Nossa, foi muito de Deus mesmo, porque assim, jamais imaginei estar aqui e tinha muito medo, tinha muito bloqueio e eu troquei, realmente eu troquei a minha mente pela mente de Cristo. Amém. E nada mais pode me parar, porque eu sei quem eu sou em Deus e eu sei quem Deus é para mim. Aleluia. Que é um pai amado, pai querido, né? E não tem como. Eu acho que essa liberdade que a gente encontra em Cristo, essa liberdade que a gente encontra em Deus, não tem nada que pague isso, né? Eu acho que Cristo nos chamou para a liberdade. E porque estamos esperando? Ele já pagou um alto preço naquela cruz. Eu até passo uma analogia, as pessoas falam assim, eu tenho que pagar um preço. Mas se o preço já foi pago, eu tenho apenas que ser obediente. Eu tenho apenas que ser obediente, porque o preço já foi pago. Jesus já fez tudo na cruz. Apenas seja obediente àquilo que ele tem colocado no seu coração. E nós vamos já estar acabando. Eu tenho um outro compromisso agora, que a agenda está assim, glória a Deus por isso, né? A agenda Tenho que preparar também para a aula mais tarde. Daqui a pouco nós vamos à aula também, né? Eu vou colocar aqui o link. Quem quiser participar da aula vai ser pelo Zoom. Eu vou colocar no Instagram do Organize-se. Ótimo. Então, todo mundo que quiser, entra lá. Nós vamos ter uma aula com a Renata, que vai ser maravilhosa, cheia do transbordar de Deus para as nossas vidas. E eu quero que, para finalizar, você fale para as pessoas que estão em dúvida, se fazem, se não fazem, e em relação ao valor. Se faz sentido ou se não faz. Porque não existe nada caro ou barato. Existe prioridades e o quão valor você dá para as coisas. Exatamente. Talvez uma de R$500 para um é caro e para outra é muito barato. Depende do valor. Talvez uma de 50, tem muita roupa de R$10 que eu não compro porque para mim é caro, porque eu vou pegar e vou colocar dentro do guarda-roupa, entende? Jogado fora. R$10. E tem roupas que custam 1.000 e para mim faz sentido, porque eu vou usar muito. Então, caro ou barato, muito está relacionado ao valor que você dá ao produto. E outra coisa, não me fale que você não tem condição financeira. Gente, por favor, estou falando isso no geral. Não fala nada, mas não fala que você não tem condição financeira. Porque eu já te mostrei aqui que condição financeira é questão de prioridade. Se você não tiver R$1, você vai no supermercado, carrega uma sacolinha por dia, você ganha R$5 e ainda vai sobrar dinheiro, porque é 3 e pouco por dia para você fazer o programa Mulher Referência, para você ter toda a sua vida transformada. Então fala isso para as meninas. Olha, em relação ao valor, realmente você falou tudo, né? Às vezes a gente não dá o devido valor, né? E realmente não tem esse programa para mim não tem valor. O pagamento dele, Deus, ele é tão maravilhoso que supre todas as nossas necessidades. Então, realmente, falar que não tem dinheiro, entrega na mão do Senhor, porque lá no nosso programa, nós vimos pessoas sendo abençoadas para pagar para outras pessoas. O Senhor, coloca na mão do Senhor que o Senhor provê. Mas, se você quer, não tenha dúvida, vai e faça sua inscrição, porque é algo de Deus, é transformador. Glória a Deus por isso. Vamos tirar os comentários para fazer o print e para a pessoa, para as meninas que estão aqui, ir lá, repostar e falar o que vocês aprenderam nessa live. Vamos tirar um print? Bom, peraí. Oi. Tirei o print. Peraí. E a Renata vai orar para nós. Vamos lá, peraí.
Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, por este momento. Quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor está aqui conosco, ó Deus. Pai, quero te pedir que o Senhor venha abençoar a vida da Aline cada vez mais, derramando, Senhor amado, da tua graça, do teu amor, da tua bondade, e que o transbordar dela alcance, Senhor, muitas e muitas mulheres, ó Deus. Que este programa, Senhor amado, se multiplique, ó Deus, e que todas essas mulheres possam, Senhor amado, se sentir capacitadas para levar o teu nome, para levar a tua identidade, Senhor amado. Pai amado, que cada uma, Senhor amado, que participou dessa live, que acompanha, Senhor amado, essas lives possam ser abençoadas e transformadas, ó Deus. Nos dê um dia de paz, de alegria e que o Senhor se faça presente em todo momento em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém e amém. Rê, muito, muito obrigada. Muito obrigada. E até mais tarde. Nos encontramos na sua aula às 4 horas da tarde. Beleza. Beijo, fica com Deus. Beijo. Fica com Obrigada. Deus. Tchau, tchau.